Estamos de volta para o último bloco do Ação Nacional dessa noite. Nós estamos conversando sobre a repercussão do caso dos meninos e do treinador de futebol que ficaram presos numa caverna da Tailândia por 18 dias. Eu converso hoje com a professora Joyce Om, que é especialista em educação socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, e também com o professor Tiago Lourenço, que é fisiologista do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós estamos conversando sobre a força que esses garotos tiveram durante esses dias todos, os médicos, os mergulhadores, enfim, toda a equipe e até os pais deles. De repente, professor, uma atitude diferente deles. Se eles tivessem um pessimismo, acho que não vamos conseguir, acho que vamos morrer, isso pode realmente levar à morte? Essa situação de desistir emocionalmente? Com certeza. Porque o cérebro, ele não entende se a mensagem é boa ou se ela é ruim. Ele entende o foco. Então, dependendo de como você estabelece o foco, é a mensagem que você está mandando para o teu cérebro. Então, se o medo é medo de morrer, o que o cérebro vai criar? Toda a percepção no medo de morrer. Então, por isso que a imaginação ela é muito importante numa situação dessa e para nós também. É você sempre imaginar que você vai conseguir, que você vai aparecer uma solução, que você vai olhar para o lugar certo, que você vai resistir. Né? No caso deles, eles tiveram que viver durante um dia quantas horas? Eles tinham que pensar alguma coisa, cantar, fazer alguma coisa, até para não gastar muita energia, sim, mas eles tinham que manter a atividade mental, né? Funcionando, digamos assim. Tem que se manter entretido de alguma forma. Até porque eles estavam, por exemplo, né, professor, sem ideia se é dia, se é noite, que sim, dia exatamente. É, que horas que eu durmo, que horas que eu não durmo, porque o corpo tem essa necessidade de dormir também, mesmo nessa situação. Exato. Isso muda todo o que a gente chama de ciclo circadiano, né? A gente vive sob essa dualidade de claro e escuro. Ali, eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Então, talvez o estresse também pode ter sido agravado por essa ausência de luz, né? E percepção do que está acontecendo durante o dia. Percepção do tempo. Quanto Exato. Tempo eles ficaram ali até serem encontrados? É difícil ter essa percepção. Sem dúvida, sem dúvida. Então, será que a baixa do oxigênio deu mais sono? E daí, será que eles dormiram mais? Nós não sabemos, né? Pelo que se falou, né, de 23% para 15% é uma diminuição, mas para o nosso organismo não é uma diminuição tão severa não. assim. Ainda não é? Ainda não é tão severa assim, por conta que o nosso sistema ele é muito econômico, né? Então, talvez uma sonolência pode ser que começasse a acontecer, mas nos últimos dias. Só que, em paralelo, eles estavam com aquela sensação de poder sair, porque viu os colegas saindo, tinha o suporte. Então, acredito eu que essa questão do oxigênio não tenha influenciado de maneira substancial. Não. O que seria grave numa situação dessa? Porque, mais uma vez, para a gente que é leigo, 15% de oxigênio em um local parece muito pouco. O que seria mais grave? Acho que abaixo de 10% já é uma condição mais agravante, né? Porque a gente perdeu ali nem metade da pressão de oxigênio. Se caísse para 10%, aí já é uma condição mais assustadora por conta não só do oxigênio, mas pelo aumento do gás carbônico e do nitrogênio que tem no ar. Como eu disse, as reservas de oxigênio do nosso organismo, elas vão nos manter até o máximo. Então, ninguém desmaiou, ninguém teve nenhuma condição que indicasse a falta de oxigênio ser tão grave nesse sentido. Nosso organismo faz um esforço tremendo para sobreviver. Tremendo. Muitas vezes a gente que extrapola essa condição de proteção dele, né? Por isso que a alimentação saudável, a atividade física é importante para manter esses ajustes que foram construídos pela história, né? Professora, um dos médicos que participou ali desse resgate é um australiano, um mergulhador muito experiente, mas ele já havia perdido uma amiga exatamente numa caverna, que morreu afogada ali numa caverna. Quer dizer, ele já tinha passado por uma situação parecida, digamos, de um trauma de perder uma pessoa muito próxima numa situação dessa. Isso pode influenciar no trabalho dele? Emocionalmente falando? Pode, tanto positiva como negativamente, né? Ele pode viver esse trauma e ficar morrendo de medo que isso aconteça de novo, daí ele vai ter medo de ir. Ou se não falar, não, eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou dar o máximo de mim. E aí são as diferenças individuais, né? Cada um, frente à situação, faz uma leitura. Reage de uma forma diferente. Reage de uma forma diferente. E numa intensidade também diferente, né?
E ele, no caso, foi voluntário, estava de férias e se voluntariou, não, eu vou lá, eu vou ajudar. Então, talvez ele tenha tirado uma lição positiva de tudo isso e querer ajudar essas outras pessoas que estavam ali também. É importantíssimo o otimismo frente a qualquer situação. Você sabe que nos contos de fada, uma das coisas que a gente fala que é super importante para a criança, por que o conto de fada é importante? Porque ela passa uma mensagem de otimismo. Então, a gente tem que ter essa mensagem de otimismo. Não é que você vai olhar para a realidade com um óculos cor-de-rosa, mas é que se você pensar que pode ter uma solução, olha o que ele disse, 10% já ia sofrer, eles ficaram com 15%. Não é muito, parece que a situação estava toda cuidada para que eles conseguissem sobreviver esse número de dias. Para que tivesse um final feliz essa história. É impressionante. Para a gente olhando daqui, claro que é uma notícia que comove, o mundo inteiro ficou comovido e na expectativa por um final feliz dessa história toda, mas a gente acaba ficando de espectador. Vocês, como educadores, cada um em sua área, o que a gente pode tirar de lição para isso? Por exemplo, jovens atletas, pessoas que estão começando no esporte agora, tem uma lição para a gente tirar dessa história? Acho que a perseverança é o principal achado dessa história toda, né? O otimismo, né? Ter o pensamento positivo para resolver um problema que vai aparecer, a gente sabe que vai aparecer. Acho que podemos aproveitar o momento da Copa do Mundo, né? Todo mundo olhando para o que aconteceu com o Brasil, para o que aconteceu com outras seleções, eu acho que é a perseverança. Eu acredito que o Brasil não teve menos perseverança ou menos vontade de ganhar. Todo mundo ali estava querendo ganhar. Eu acho que a gente precisa ter como espectador, um otimismo maior também para os nossos atletas, né? E eu tento passar isso para os meus alunos nas aulas de graduação. Eles, como professores, passando isso para os alunos. Para os alunos. Exato. E para os atletas que estão começando, também saber que eles vão passar por situações de perigo, de estresse, de frustração. A única coisa certa que nós temos é que o trabalho, o processo vai ser muito difícil, né? Ninguém chega ao topo de maneira fácil. Então, para isso, essa história é um exemplo sensacional. A situação de perigo vai acontecer, o problema vai acontecer, como é que você vai se preparar para resolver esses problemas? Eu acho que isso é a principal mensagem. Mas pode ter responsabilidade também de tentar evitar um pouquinho tudo isso, né? De se manter numa distância segura de um problema grave como esse. Essa capacidade de ler os problemas também é uma outra virtude que o atleta tem muito, né? Se a gente, de novo, usar o futebol como exemplo, o Messi, o Neymar, eles têm uma capacidade de leitura de problemas completamente diferente de mim quando eu vou jogar no final de semana, né? Então, isso também é uma capacidade importante do atleta de alto rendimento. E já quem está nesse processo, leva isso como uma lição. Uma lição. Professora Joyce, o que a gente pode tirar de lição emocional de tudo isso? A gente tem que fazer a leitura de que a ansiedade não é ruim, ela faz parte, ela é um sinalizador. Então, no dia a dia, se você tiver um sinal de ansiedade, aprender a lidar com ela e não querer ignorar, porque geralmente a gente quer fugir do medo, a gente quer fugir da ansiedade. Não, deixa eu aprender, porque quanto mais eu estiver forte para lidar com as situações, mais condições eu vou ter para enfrentar uma situação adversa. Então, perceba que o dia a dia, ele traz uma série de situações, né? O carro quebrou, eu não posso ficar desesperado, eu já tenho que saber, vou telefonar, eu tenho que saber agir em situações que não são tão confortáveis. E hoje a gente tem um mundo muito confortável para os jovens, né? E que, às vezes, eles não têm recurso nenhum para lidar com uma situação desconfortável. E como que a gente faz isso? Como que a gente educa essa geração que está confortável com a internet, com redes sociais, a lidar com esses problemas e a identificar tudo isso e se preparar emocionalmente para enfrentar? Primeiro, em casa, a gente não pode dar tudo de mão beijada, né? Outra coisa é ensinar o esforço. Ensina que tem que ajudar a arrumar a cama. A gente sempre fala, né, que o adolescente precisa aprender primeiro a cuidar do quarto dele para depois ele conseguir lidar com a vida. Acho que a gente entrega tudo muito de mão beijada. E uma outra coisa que eu vou falar, eu acho que é a área dele, é colocar a criança no esporte. Colocar a criança no esporte de equipe, aprender a competir, a sair do quarto para ir conviver com outras pessoas. Eu acho fundamental. Vamos praticar esporte. Sem dúvida nenhuma. Acho que a educação física tem esse papel, ela vem perdendo, de certa forma,
a sua essência por questões diversas, mas eu ainda tenho o otimismo de que a área vai contribuir cada vez mais para a formação de jovens, e não atletas só, mas de pessoas para o nosso país, porque é isso, o esporte consegue ensinar várias situações de problemas de solucionar de maneira individual ou de maneira coletiva. E aí vale os pais também fazerem aquele esforcinho para tirar o filho do sofá, das redes sociais, para praticar esporte. Professor Thiago, professora Joyce, muito obrigada por participarem do programa de hoje. Eu agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. O Ação Nacional de hoje está acabando. Se você quiser rever o nosso programa, pode acessar o site também, www.rs21.com.br. Muito obrigada, uma ótima noite para você.